Atos 18, muito obrigado pelo retorno. Atos 18, assim diz a palavra do Senhor. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses. Oremos ao nosso Deus. Amantíssimo Pai Celestial, toda glória seja dada ao teu santo nome, ó Deus. A glória pertence somente ao Senhor. Ó Pai, nossas irmãs cantaram para que o Senhor viesse curar a alma do teu povo, encher o nosso espírito e encher-nos, Deus, ó Pai, da presença do teu Santo Espírito. Pai Santo, glorifica o teu nome. Glorifica o nome de Jesus enquanto ouvimos a pregação. Dá glória ao teu nome por meio da manifestação do Espírito Santo, que é exaltado em glorificar a Cristo. Santo Deus, que nada nos atrapalhe de ouvir a tua voz. Que nessa manhã teu povo tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor, que caminha no meio da igreja. Ó Senhor, que teu povo seja alimentado, dessedentado e reanimado por ti mesmo, para viver para a tua glória e cumprir a missão que nos confiaste a todos como igreja e individualmente a cada um de nós. Essa é a nossa oração, confiada somente na autoridade, nos méritos e no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar-se. Santos irmãos e irmãs, nos encontramos com o apóstolo Paulo em Corinto. Na semana passada estávamos com ele em Atenas e ficamos perplexos com a melhor expressão de uma evangelização contextualizada numa cultura extremamente pagã. Paulo nos ensinou muito da nossa própria cultura no sermão da semana passada. Agora o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto. Ainda está sem Silas e Timóteo, mas chegou a esta cidade que é muito importante, que é a capital da província romana da Acaia.
Tessalônica e Corinto eram as duas maiores cidades da Grécia nesse momento. Tessalônica, a capital da Macedônia, Corinto, a capital da Acaia. Atenas era a capital intelectual, mas a capital nesses dias era Corinto. Corinto é uma cidade de 200 mil habitantes, que tinha gente do mundo inteiro. Muitos romanos foram trazidos para colonizar essa cidade, porque ela tinha sido destruída pelos romanos 196 anos antes, quando eles dominaram aquela região. E agora há muitos italianos morando aqui, há muitos gregos, há muitas pessoas do Oriente, queridos amigos e irmãos, e também há muitos judeus. É uma cidade de grande comércio. Ela une o Peloponeso a toda a Grécia, então ela fica num istmo. E ela é caracterizada por mais de um porto, é uma cidade de comércio. E nela há uma grande acrópole, onde há a adoração da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Naquela cidade havia mais de 10 mil prostitutas cultuais que ficavam naquele templo e à noite desciam para a cidade e se prostituíam com todos os homens. Tanto que o verbo usado para prostituição naquela época era corintizar, querido amigo e irmão. E nessa cidade cosmopolita, rica de grande comércio e influência, afundada no paganismo, o apóstolo Paulo chega a este grande centro para pregar a palavra de Deus. E olhando para esse grande missionário, nós somos desafiados a cumprir a nossa missão. Aqui na cidade de São Paulo, no ano 2020 de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas todos vocês que me escutam em qualquer lugar do mundo, são desafiados a cumprir a missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Missão que pertence à Igreja de Cristo Jesus e pertence a cada um de nós como discípulos do Senhor. E ao olhar para Paulo, entregue ao ministério em Corinto, o Senhor vai nos ensinar os essenciais da obra de Deus. O que é essencial na obra de Deus? O texto nos revela essenciais da obra de Deus. E em primeiro lugar, o que é essencial da obra de Deus, amado amigo e irmão? Ao olhar para este texto da palavra do Senhor, é o apoio. Essenciais da obra de Deus. Primeiro aspecto essencial da obra de Deus é apoio. Se nós olharmos para o texto, nós veremos isso no versículo de número 18, do versículo de número 1 ao versículo de número 4 do capítulo 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Primeiro essencial da obra de Deus: apoio. Paulo chega em Corinto e não pode ficar sozinho. Ele encontra ali, diz o texto, Áquila e Priscila. No ano 52, irmãos, Cláudio César, imperador de Roma, expulsou todos os judeus de Roma. A Suetônio, historiador romano, escreve, dizendo que a razão pela qual Cláudio fez isso é que havia uma convulsão entre os judeus de Roma por causa da interpretação de um profeta judeu chamado Cresto. Uma maneira errada de escrever Cristo. Havia uma confusão entre os judeus porque alguns eram convertidos e outros não. Então Cláudio, para parar com aquela confusão, expulsou todos os judeus de Roma. Áquila, que era judeu natural do Ponto, na região, na divisa da Turquia com a Armênia, morava em Roma com sua querida esposa Priscila, mudam-se para Corinto por causa disso. E lá encontram o apóstolo Paulo. E pelo que tudo indica, irmãos, aquele casal já é um casal convertido. E Paulo aproximou-se deles. Paulo travou uma amizade com eles. E eles se tornaram então uma equipe do reino de Deus, a ponto de Paulo ir morar com eles, porque eles tinham a mesma profissão. Todo menino judeu, ainda que fosse maestro, rabi, filósofo, aprendia a profissão de seu pai. E Paulo era, amados irmãos, fazedor de tendas. Fazer tendas naqueles dias era uma profissão tremendamente lucrativa, porque muitas pessoas habitavam em tendas, e as tendas eram feitas de couro, então exigia muita expertise aquele trabalho.
E Paulo, amados irmãos, não espera a oferta chegar para continuar fazendo a obra de Deus. Ele vai morar na casa de Áquila e Priscila, porque eles são membros da mesma profissão, e enquanto isso prega nas sinagogas no sábado. É claro que o próprio Paulo escreve em 1 Coríntios 9,14, que o ideal é o seguinte, que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Ele instituiu isso. Mas quando as igrejas não sustentavam, ele não parava de pregar o Evangelho. Então, algumas poucas vezes no ministério de Paulo, ele se sustentou por si mesmo, mas assim que podia, ele logo se atirava ao ministério de tempo integral. Porque essa é a ordem do Senhor Jesus, diz 1 Coríntios 9,14, que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. O nosso trabalho, amado irmão, não dá abasto. Nós temos que pregar o Evangelho o tempo todo. Mas nós louvamos a Deus, porque naquele momento o apóstolo Paulo encontrou apoio para fazer a obra de Deus. Irmãos, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Há alguns anos atrás, eu escutei uma frase que é muito verdadeira. Ela diz o seguinte, que pessoas necessitam de Deus, mas pessoas necessitam de pessoas. Pessoas necessitam de Deus, mas pessoas necessitam de pessoas. Todos nós, amados irmãos, precisamos entender que temos um lugar no corpo de Cristo. Nós somos uma equipe do reino de Deus. Nenhum de nós é uma estrela especial que precisa brilhar sobre as outras. Porque a nossa grande estrela é o sol da justiça. Ele é quem tem que brilhar. O nosso grande Deus e Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele damos toda a glória. Então nós, como seu corpo, como sua família, juntos nos apoiamos uns aos outros na expansão do seu reino, no trabalho de sua igreja, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o povo de Deus seja alimentado, para que o mundo seja alcançado com o Evangelho de Jesus. Nós precisamos ser uma bênção na vida da igreja do Senhor e apoiar aqueles que Deus nos chamou para exercer a liderança espiritual sobre nós, para que a obra de Deus avance para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Primeiro essencial da obra de Deus é apoio. Pessoas necessitam de Deus, mas pessoas necessitam de pessoas. Ah, santos irmãos e irmãs, eu aprendo isso muito bem. Naquele dia em que o povo que saiu do deserto, o povo que saiu do Egito está no deserto. E agora vem os amalequitas atacar o povo de Deus para destruir a linhagem do povo que adora o Senhor. Moisés manda o general Yehoshua ben Nun, Josué filho de Nun, passar a revista e selecionar os homens para a batalha. E Josué vai à batalha, e Moisés sobe ao monte para orar. E a Bíblia nos conta que Moisés ora com os olhos abertos e com as mãos levantadas. É assim que o judeu orava no Antigo Testamento. E o texto nos conta a história que, enquanto Moisés está orando com os olhos abertos e com as mãos levantadas, Josué vai destruindo o inimigo na batalha. Mas mesmo Moisés, que foi um grande mediador da antiga aliança, é homem, e ele se cansa. Ele pode falhar, então ele se cansou e não conseguiu sustentar as suas mãos, e as suas mãos baixaram e ele fraquejou na oração. E quando ele fraqueja na oração, agora o inimigo começou a vencer e está destruindo o povo de Deus. Então nós louvamos a Deus pela vida de dois anciãos presbíteros do Antigo Testamento, Arão e Ur. Eles veem aquela situação e reconhecem que Moisés precisa de apoio. Então eles tomam uma grande pedra, sentam Moisés na pedra, e um levanta uma mão de Moisés e o outro levanta a outra, para que Moisés continue orando. E eles seguram as mãos de Moisés, que eram pesadas, talvez até colocam seus ombros por debaixo, e eles apoiam Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés levanta as mãos e continua a oração, então Josué desbaratou a Amaleque e destruiu o inimigo, para nos mostrar, amados amigos e irmãos, que até em oração nós precisamos de apoio. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. É essencial para que a obra de Deus avance,
Que cada um de nós seja consciente dos seus dons, dos seus talentos e de como pode apoiar a liderança espiritual que Deus constituiu sobre a sua vida. Como você pode apoiar a Igreja de Cristo Jesus? Como você pode apoiar a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É essencial para a obra de Deus que haja apoio. Se o povo de Deus se põe a brigar, se o povo de Deus dedica-se a difamar os seus irmãos, a obra de Deus não avança, ela vai ser destruída. Que nós sejamos mais do que conscientes que para que a Igreja de Cristo avance, é necessário que haja verdadeira unidade e amor em nosso meio. E que cada um de nós, então, esteja disposto a animar, a apoiar de distintas maneiras a Igreja de Cristo Jesus, para que a pregação do Evangelho avance, para que nós vejamos muitas vidas prostradas aos pés do nome do nosso Senhor, para que Cristo seja glorificado e muitas vidas sejam transformadas na nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro essencial da obra de Deus, qual é, irmãos? Apoio. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: reverendo, o que é essencial para fazer a obra de Deus? O primeiro essencial da obra de Deus é o apoio. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que é a pregação. Segundo essencial da obra de Deus, pregação. Versículos de número 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Leiam todos comigo numa só voz, versículos 4 e 5. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Segundo essencial que o nosso texto nos apresenta da obra de Deus é a pregação. Mesmo fazendo tendas, Paulo vai todo Shabá na sinagoga pregar para os judeus. E ele já tinha mandado chamar a Silas e a Timóteo. E aqui, irmãos e irmãs, nós vemos uma bênção maravilhosa, porque Paulo fala sobre isso em Filipos. E também quando escreve aos Coríntios, ele exorta os coríntios mostrando o exemplo dos macedônios. E exatamente sobre isso ele fala aos coríntios quando escreve a eles. Por quê? Porque quando ele esteve em Corinto, os coríntios não se moviam com muita generosidade para sustentá-lo. Mas os irmãos da igreja de Filipos, que eram pobres, e da igreja de Tessalônica, levantaram uma grande oferta para o sustento de Paulo. E aqui Silas e Timóteo descem da Macedônia com essa oferta. Então, antes deles chegarem, Paulo faz tendas de segunda a sexta, de domingo a sexta. E aí agora, amado amigo e irmão, o texto nos diz que no sábado ele prega na sinagoga. E quando chega, querido amigo e irmão, aquela oferta preciosa vindo da Macedônia, então agora ele se atira totalmente a palavra. E que palavra é essa que Paulo prega para os judeus? Está claro aqui, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Paulo prega o Evangelho, amados amigos e irmãos. Paulo prega sobre o grande Deus Santo, sobre o pecado do homem e principalmente como cerne da evangelização, ele diz àqueles judeus que o Messias prometido é Jesus, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, o Messias prometido, será perdoado de seus pecados, será declarado justo pela fé no tribunal de Deus, será reconciliado com Deus Pai, se tornará amigo do Pai, será adotado como filho de Deus. Quem crer em Jesus Cristo vai receber a vida eterna, vai receber de graça a salvação. Paulo prega esse evangelho maravilhoso. E aqui ele nos mostra que é essencial para que a obra de Deus avance, amados irmãos, que a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho esteja no centro de todas as coisas.
É por isso, amados irmãos, que quando a reforma protestante eclode no mundo, Deus usa Lutero, Calvino, Zwinglio, amados irmãos, Farel, Bullinger, Knox, Beza, para restaurar a pregação da palavra. Calvino dizia, irmãos, que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. Zwinglio chegou, amados irmãos, até a ser radical, abolir tudo na igreja na Suíça e deixar a pregação no culto. Lutero também, amados irmãos, ainda que fosse exímio músico, valorizava a palavra do Evangelho sobre todas as coisas, dizendo que a música tem o seu lugar enquanto ela serve a palavra de Deus. O texto está dizendo, amado amigo e irmão, que nós devemos pregar o Evangelho. É por isso, irmãos, que quando Deus colocou no coração do reverendo Matatias Gomes dos Santos construir este templo, esse púlpito foi programado para estar neste lugar. Porque na nossa teologia e na nossa doutrina, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, é o que sustenta, o que dirige, o que confronta, o que dá visão, o que conduz a vida da igreja de Jesus. Porque quando pregamos a palavra, não buscamos glória de homem, mas apontamos para aquele que nos amou e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou. E todo aquele que se arrepende e nele crê, terá vida eterna, terá paz com Deus, se tornará filho de Deus e viverá eternamente em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse isso aos coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E é por isso que ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É essencial para que a igreja prevaleça, que haja pregação do Evangelho, que haja pregação da palavra. Sabem por quê, irmãos? Porque se a dieta é ruim, está envenenada, o povo de Deus adoece. Se algum dia alguém começar a pregar heresia no púlpito e a igreja aceita, a igreja vai se desviar de Deus e ela não vai ficar firmada na palavra. As igrejas europeias começaram a cair, irmãos, e algumas igrejas norte-americanas, quando elas ouviram o canto da sereia do iluminismo e começaram a dizer que há erro nas Santas Escrituras e que elas não são a palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus. E quando você diz que a Bíblia não é inspirada, infalível e inerrante, então ela não é autoridade para a sua vida. E se ela não é autoridade para a sua vida, por que você vai escutá-la? Porque abriram mão da primazia da palavra, as suas igrejas morreram. Amado amigo e irmão, eu e você temos que ter fome da palavra de Deus. Quando você vem aqui no domingo, a palavra é exposta, o Senhor se levanta do livro, você ouve a voz do pastor, você vê a aparência do pastor, mas quando o texto é exposto com fidelidade, quem está falando com você é o próprio Senhor Jesus. É por isso que você não deveria perder nenhuma pregação. É por isso que você deveria trazer muita gente para ouvir a pregação. E é por isso que depois de ouvir a pregação, você deveria replicá-la. Você já percebeu, amado irmão, que nesse púlpito eu faço questão de pregar para você um sermão com tema claro e divisões claras todo domingo? Eu podia só expor o texto sem temas em divisão. Por que eu faço isso? Para você sair daqui e chegar lá para o seu vizinho e falar: ouvi uma palavra que me abençoou hoje. O vizinho vai perguntar: o que diz a palavra? Você vai ter a capacidade de sentar para a glória de Deus e falar para ele: o tema foi esse, o primeiro ponto foi esse, o segundo foi esse, o terceiro foi esse, e eu preciso fazer isso, depois que eu ouvir essa palavra.
Então esse sermão que é pregado para você aqui, não é só para o seu prazer e para o seu deleite, é para abençoar você, mas é para você replicar essa mensagem para outros. É para você pegar o WhatsApp e mandar para os seus amigos: olha, hoje eu fui à igreja e eu ouvi essa mensagem, e eu quero compartilhar com você que Jesus Cristo é o Senhor. Então a pregação vai se multiplicando, amado amigo, para a glória e para a honra do nome do Senhor. É esse o objetivo. A igreja é o CT do céu, meu querido amigo e irmão. Você vem para o centro de treinamento e é treinado para replicar a pregação da palavra para a glória e para a honra do nome de Jesus. É essencial para que a obra de Deus avance, que a pregação do Evangelho, que a pregação da palavra esteja no centro da vida da igreja, no centro da nossa família, no centro da nossa vida como cristãos, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Ao ouvir essa palavra, o que você deve fazer? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor te use para anunciar aos seus amigos que Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus continue fazendo o púlpito da Unida um púlpito fiel, que aponta para Cristo, para que nós vejamos muitas conversões de almas, para que a nossa igreja continue sendo alimentada, para a glória e para a honra do nome de Jesus, para que você se torne um discipulador e um missionário, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Pastor, o que mais é essencial para a obra de Deus? Vou contar um segredo só para você. Meu querido irmão, é essencial para a obra de Deus firmeza. O que mais é essencial para a obra de Deus? É essencial para a obra de Deus firmeza. Versículo de número 6. Leiamos todos juntos o que diz o texto. Opondo-se eles, todos juntos, 1, 2, 3, vamos lá? Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo está pregando na sinagoga, e vocês sabem que quando Paulo prega na sinagoga, Deus começa a converter as pessoas. E os judeus, irmãos, em lugar de se submeterem ao evangelho, se quebrantarem, começam a ter ciúme de Paulo. Então agora Paulo está pregando na sinagoga, e alguns deles, talvez eu imagino, até está dizendo: Jesus não é o Cristo nada, e ele prega, e o cidadão replica, e Paulo está ali insistindo com eles não quiseram saber. Então Paulo pegou as suas próprias roupas, irmãos, e começou a sacudir como que se fosse um ato profético. Imagine Paulo fazendo isso lá na sinagoga: eu estou indo embora daqui, sacudindo a poeira, eu estou limpo do sangue de vocês, eu falei a verdade para vocês, vocês não quiseram saber, estou indo para os gentios. Vou pregar para aqueles que não são judeus. Paulo, quando faz isso, irmãos, está fazendo alusão a uma profecia que Deus deu a Ezequiel no Antigo Testamento, que Deus ia levantar no meio do povo um homem que colocaria sobre atalaia, sobre os muros da grande cidade. Então, quando ele vir o exército inimigo, ele tocaria a trombeta, parará, 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 papapá, e diria: o inimigo está chegando, preparem-se. Todo aquele que ouvisse e se preparasse, seria livrado. Mas se não dessem ouvido ao que o atalaia disse, a culpa seria da pessoa que não ouviu. Mas o texto diz o seguinte: mas se o Senhor levantasse o atalaia, e ele não falasse, então o Senhor demandaria do atalaia o sangue daquela pessoa, porque ele tinha a missão de avisar e não avisou. Então a culpa do sangue daquela pessoa seria cobrada do atalaia. Então Paulo sacode as vestes e diz: eu estou limpo do sangue de todos vocês, eu avisei. Vocês não quiseram saber, agora a responsabilidade é de vocês, eu vou para os gentios. Irmãos, isso é muito impactante. No final da minha adolescência eu tive uma experiência muito triste nesse sentido. Quando o Senhor me visitou na minha adolescência e me chamou para o ministério, irmãos, o Senhor me deu a bênção de pregar para praticamente todos os meus familiares mais próximos.
Não estou falando dos tios dos meus avós. Estou falando dos meus tios e irmãos dos meus pais. Somando a família do meu pai e da minha mãe, talvez, irmãos, nós tenhamos entre 90 a 100 pessoas. E para a glória de Deus, irmãos, eu pude pregar para todo aquele povo quem era Jesus, o que Ele fez por nós, e sobre cada um deles se arrependerem e crerem no Senhor. Mas houve um dia que eu estava conversando com alguém da minha família, durante horas a fio, e aquela pessoa me disse o seguinte: não precisa pregar mais o Evangelho para mim, a responsabilidade é minha. Como que dizendo, se eu for para o inferno, a culpa é minha, você não tem nada a ver com isso, não pregue mais para mim. E eu, com grande tristeza, disse: eu estou limpo do seu sangue. Queria ver essa pessoa convertida, mas que terrível é ouvir alguém dizer: não pregue mais para mim, a responsabilidade é minha, se eu for para o inferno, é por minha causa. Você está limpo do sangue dos seus familiares? Você está limpo do sangue dos seus colegas de trabalho? Ou algum deles poderá dizer no dia final: fulano, Senhor, esteve sempre ao meu lado e nunca me falou nada. Antônia esteve sempre ao meu lado e nunca falou de Jesus para mim. Que Deus nos dê firmeza, irmãos, no Evangelho, para continuarmos pregando, para vermos almas vindo a Cristo, mas para saber que nós estamos limpos do sangue de todos aqueles que estão ao redor de nós. Que Deus tire toda a timidez da sua vida, que Deus tire toda a vergonha, que você não se esconda, que você pregue o Evangelho para todos aqueles que você tem contato, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Uau, pastor. O que é essencial para a obra de Deus? Primeiro, essencial para a obra de Deus, apoio. Segundo, essencial para a obra de Deus, pregação. Terceiro, essencial para a obra de Deus, firmeza. Paulo foi firme na pregação do Evangelho. Mas quarto, essencial da obra de Deus, intervenção. Quarto, essencial da obra de Deus, intervenção. O nosso texto nos conta, irmãos, que quando Paulo sacudiu as suas vestes, ele saiu, querido amigo e irmão, e foi para a casa de Tício Justo. Esse nome, veja bem que é um nome latino. Provavelmente o nome desse irmão era Gaius Tícius Justus. Paulo fala sobre ele na carta de Corinto. E a casa de Tício Justo ficava colada na sinagoga. Então Paulo saiu da sinagoga e agora o lugar de culto da pregação não é mais a sinagoga, é a casa de Tício Justo. Uma casa grande, de um homem próspero. Então ali se tornou o lugar da igreja, o lugar da pregação. Mas a Bíblia não disse que só Gaius Tício Justo se converteu, mas também a Bíblia nos fala da conversão de Crispo, o principal da sinagoga. O judeu que era o pastor da sinagoga de Corinto se converteu. Ele e toda a sua família, veja a intervenção de Deus. O Senhor manifestou a sua intervenção através da conversão de Tício Justo, que abriu a sua casa para a nova igreja, mas não somente ele, Gaio, que era o pastor da sinagoga, o rabino, o principal da sinagoga, com toda a sua família se converteu. E não somente ele, irmão, grande multidão. O nosso texto diz aqui no versículo de número 8: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. É essencial para a igreja que Deus intervenha, irmão, porque eu não posso converter o coração de ninguém, nem você.
Então a intervenção de Deus em Corinto converteu Tício Justo, converteu Crispo, o principal da sinagoga, e toda a sua família, e a sinagoga perdeu seu principal líder, e converteu muitos coríntios, irmãos, dezenas, centenas deles, e diz o texto que eles eram batizados. Nós vimos a intervenção de Deus. Mas nós vemos a intervenção de Deus também ao animar o apóstolo Paulo no texto. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ainda que seja o apóstolo Paulo, é humano. E ele precisa de encorajamento da parte de Deus. Ele ficou ali pregando, os judeus resistindo. É difícil fazer a obra de Deus quando pessoas nos resistem, irmãos. Não é fácil. Você prega, você fala e parece que você está batendo no muro, corações endurecidos resistindo. Então, Paulo conta com a intervenção de Deus. O Senhor dá a ele uma visão, diz o texto bíblico, no versículo de número 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Que bênção maravilhosa! Nós vemos a intervenção de Deus animando o apóstolo. E como Deus o anima com encorajamento, que o Senhor diz para ele: não temas. O Senhor o anima dizendo a ele: prega a palavra, fala e não te cales. O Senhor o anima com sua própria presença: eu estou contigo. O Senhor o anima com a sua proteção: ninguém ousará fazer-te mal. O Senhor o anima com os frutos da palavra: tenho muito povo nessa cidade. Que bênção maravilhosa, irmãos, é saber que na sua providência nós contamos com o Senhor que nos anima por meio da sua palavra. Ah, meus irmãos, eu sou pastor há mais de 20 anos e eu contaria para você centenas de vezes no ministério pastoral em que eu me senti desanimado, cansado, triste, e de repente no momento devocional eu lia as Escrituras e de repente o Senhor parecia que se levantava do livro e falava comigo. Essa semana esse texto, irmão, me consolou tremendamente e me falou a alma: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Eu tenho muito povo nessa cidade. Deus intervém, Deus fala conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus intervém na conversão dos eleitos. Deus intervém por meio da sua palavra. E o texto nos diz, irmãos, que Deus intervém firmando o mensageiro. Diz o versículo de número 11: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mesmo no meio da luta e na perseguição, Paulo foi fincado naquele lugar. Diz o texto que ele permaneceu, habitou, morou ali 1 ano e meio. Corinto, irmão, foi a segunda cidade em que Paulo passou mais tempo. Paulo, ele mesmo diz de si mesmo: eu sou apóstolo, pregador e mestre, missionário, plantador de igrejas. Ele passou mais 1 ano e meio em Corinto. Provavelmente ele morou 2 anos lá. Mais do que isso, ele só ficou em Éfeso 3 anos. E Paulo perseverou ali por causa da intervenção de Deus. E diz o texto que ele permaneceu mais 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Deus intervém, Deus sustenta a sua liderança para continuar abençoando a igreja e dando ao povo a dieta e o alimento que o povo precisa para sobreviver, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus irmãos, um texto que o Senhor tem usado para consolar muito o meu coração, e eu tenho visto a intervenção de Deus em tudo isso, é o texto de Isaías 41:10. Neste ano: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus intervém. Nós continuaremos fazendo a obra de Deus aqui neste lugar, irmão, porque Deus intervém. É por isso que vocês me vêm orando: Senhor, dá-nos almas, dá-nos os teus eleitos, porque os eleitos só vão se converter com a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. É por isso que nós oramos. Nessa igreja nós precisamos da intervenção de Deus.
se nós queremos um avivamento, se nós queremos ver Deus convertendo pessoas, se nós queremos ver nossa família edificada, se nós queremos ver nossos filhos transformados, se nós queremos ver uma São Paulo mudada, nós temos que orar pela intervenção de Deus. Deus intervém abençoando e levando a sua igreja ao crescimento. Deus intervém falando conosco na sua palavra. Por isso que eu digo que esse texto que o Senhor falou comigo é para falar com você também. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Coragem, meu irmão. O Senhor te anima nessa manhã. O Senhor intervém, nos fortalecendo e nos fazendo perseverar. Essa palavra que o Senhor tem mais me falado esse ano, persevera, persevera. A palavra usada para permanece no grego aqui significa também perseverar. É como se Deus disse, fica fincado onde eu te coloquei. Parafusa os pés. Não se mova. Nós só podemos perseverar quando Deus intervém na nossa vida. Você tem perseverado, meu irmão? Você continua firme? Você está lutando mesmo diante da tempestade, diante das lutas e das dificuldades que têm se levantado diante de você? Que Deus faça de você um cristão perseverante. Que você ore pela intervenção de Deus na sua vida, na sua família, nesta igreja, na vida do seu pastor, dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus diáconos. Ore por intervenção. Ouça Deus falar na palavra. E coragem, se anime, povo de Deus. Deus quer derramar sobre nós bênçãos maravilhosas, que nós perseveremos nele, em nome de Cristo Jesus. Ao final desta mensagem, santos irmãos e irmãs, o que é essencial para a obra de Deus? Repitamos todos juntos. O que é essencial para a obra de Deus? Em primeiro lugar, apoio. Em segundo lugar, pregação. Em terceiro lugar, firmeza. Em quarto lugar, intervenção. Que nós nos apoiemos uns aos outros. Que o Evangelho continue sendo pregado aqui, ali, além, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Que nós sejamos firmes, mesmo em dias difíceis. E que Deus intervenha em nossa vida, falando conosco em sua palavra, salvando os seus eleitos e nos levando a perseverar, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Que o Senhor abra os céus e desça. E por que faremos tudo isso, irmãos? Porque Paulo disse, fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É só por causa da obra de Cristo Jesus que nos salvou, que nós continuaremos firmes. Creia em Jesus e você será salvo, e você experimentará em sua vida os essenciais da obra de Deus: apoio, pregação, firmeza, intervenção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.